Hoje nós vamos encerrar o capítulo 9 com aquele texto que provavelmente é o mais controverso, é o mais disputado do livro de Daniel, a visão das 70 semanas. E a gente vai explicar, e é possível que depois da explicação você pense assim: pastor, eu aprendi de outro jeito. Lá no comecinho do estudo de Daniel, nós falamos sobre as diferentes maneiras de interpretar Daniel e Apocalipse e sobre as diferentes linhas escatológicas. Então, se você ficar confuso, talvez valha a pena ir lá nas séries de mensagens, que é o jeito mais fácil da gente acessar. Vai no aplicativo da igreja, busca lá séries de mensagens. Quando achar Daniel versículo por versículo, clica e revê o estudo 1 e o estudo 2. E aí você vai saber qual é a linha escatológica que a gente está seguindo, que é a linha escatológica dos batistas, é no que creem os batistas, e você vai então entender por que seguimos nessa direção. Muito bem, Daniel 9, de 20 a 27. Daniel orou, e em resposta à oração de Daniel, Deus falou a ele que Jerusalém seria reconstruída no futuro próximo. Mas Deus também revelou a ele o que aconteceria no futuro distante, o ministério redentor de Jesus Cristo. Vamos ler o texto? Daniel 9, de 20 a 27. Enquanto estava eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, disse Daniel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, sim, enquanto eu estava ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me à hora da oblação da tarde. Ele me instruiu e falou comigo, dizendo, Daniel, vim agora para fazer-te sábio e entendido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim, para tu declarar, pois és muito amado. Considera, pois, a palavra, e entende a visão. 70 semanas estão decretadas sobre o teu povo, e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. Com praças e tranqueiras se reedificará, mas em tempos angustiosos. E depois de 62 semanas, será cortado o ungido, e nada lhe subsistirá. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será com uma inundação, e até ao fim haverá guerra, estão determinadas assolações. E ele fará um pacto firme com muitos por 1 semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa das abominações virá o assolador, até a destruição determinada, a qual será derramada sobre o assolador. Esse é o texto. Bendita seja a palavra de Deus que nós acabamos de ler. Mantenha a página da Bíblia aberta aí onde você está. Então, o que vai acontecer agora, meus irmãos, é uma resposta de oração. Se a gente puder ver o próximo slide, a gente vai ter essa informação. Bem, Daniel disse que ele ainda estava orando. Ele nem disse o amém, e já chegou o anjo com a resposta. Ô, coisa boa! E às vezes é assim. Você ora e Deus responde de imediato. Nem sempre é assim, mas às vezes é. Não importa se a resposta vem logo ou se a resposta demora. Deus ouve. Foi isso que o anjo disse para Gabriel. Gabriel, desde que você começou a orar, Deus ouviu você. E Deus me enviou. Sabe por quê, Daniel?
porque você é muito amado. É assim que está na sua Bíblia? É maravilhoso ver como Deus olha para a gente. Você é muito amado, você é muito amada, e Deus ouve as suas orações. Então a Bíblia está contando aqui para a gente da realidade do mundo espiritual. E é o Gabriel que está trabalhando de novo. Você lembra? Ele já tinha sido enviado antes para dar algumas informações ao nosso profeta, e ele volta para trazer a Daniel novas informações. Daniel estava orando pelo quê? Pela reconstrução de Jerusalém, porque Jerusalém estava destruída, o templo incendiado, os muros derrubados. A oração de Daniel era neste sentido. Daniel estava orando pela reconstrução de Jerusalém, pela volta dos judeus do cativeiro lá para a terra prometida e a restauração de Israel. Então Deus mandou o anjo falar para Daniel o que ia acontecer. Daniel, você está aí orando? Sobre isso que você está orando, eu vou te dar uma informação. O que vai acontecer com Jerusalém nos próximos anos? Afinal de contas, a profecia do Jeremias era de que o cativeiro deveria durar 70 anos, já chegou aos 70 anos. Então eu vou falar para você, Daniel, o que vai acontecer agora, mas também vou dizer para você o que vai acontecer no futuro. Então Deus sempre dá a gente mais do que a gente pede. Daniel orava pela reconstrução da cidade e Deus deu a Daniel uma visão messiânica, que falava não apenas sobre a reconstrução de Jerusalém, mas sobre a vinda de Jesus. É a visão das 70 semanas. E como são essas 70 semanas? É desse jeitinho que está aí no quadro. Se os irmãos quiserem tirar uma foto, fazer um print, isso aqui é o resumo do que o anjo vai dizer para o Daniel. E ele vai dividir um tempo da história em 70 semanas. Não são dias literais, são períodos de tempo, mas são tempos específicos. As primeiras 7 semanas seriam desde a ordem para reconstruir Jerusalém até a reconstrução de Jerusalém. Ou seja, desde os dias de Daniel até os dias de Neemias e de Esdras. Você lembra da história? Da reconstrução do muro. O povo já tinha voltado, mas os muros ainda estavam destruídos. A gente lê não apenas em Esdras e em Neemias, mas a gente também lê em Ageu, que o templo do Senhor estava ainda em ruínas. Então este período em que os judeus voltam para Jerusalém e com muita dificuldade reconstroem a cidade, são as primeiras 7 semanas. Da reconstrução de Jerusalém até a vinda de Jesus, se passam mais 62 semanas. O que nos traz lá do Velho Testamento até o Novo Testamento, passando pelo período interbíblico. As primeiras 7 semanas, da ordem da reconstrução até a reconstrução. Depois mais 62 semanas da reconstrução até a vinda de Jesus. Vamos ver quem é bom de matemática. 7 mais 62? 69. Fica faltando quanto? Uma, que é a 70ª e última semana. O que acontece na 70ª semana? A vinda de Cristo, a morte de Cristo e a destruição de Jerusalém pelos romanos no ano 70 DC. Basicamente o período do Novo Testamento. Então Deus estava dizendo aí para Daniel o que iria acontecer na primeira vinda de Jesus, quando ele viria ao mundo para morrer pelos nossos pecados. Jesus morreu por volta do ano 34, do ano 35, e Jerusalém foi destruída no ano 70 pelos romanos, liderados pelo general Tito, filho de Vespasiano, Tito, que mais tarde se tornaria imperador de Roma. Vamos ver então agora as passagens. Eu coloquei 2 versões, porque dependendo da versão que você tem nas suas mãos, pode ficar um tanto diferente. Algumas Bíblias, na vontade de facilitar as coisas para o leitor,
se afastam um pouquinho da tradução e botam um pezinho na interpretação. Ou seja, o tradutor coloca de acordo com aquilo que ele entende, não de acordo com aquilo que está no hebraico. Então eu coloquei aqui essas duas versões, a Rano, que é a versão que eu uso. Algumas pessoas falam, pastor, onde é que eu encontro a versão que o Senhor usa? E não é fácil de encontrar. A boa notícia é que a gente está pensando em fazer uma Bíblia da igreja para 2026. E aí todo mundo vai poder ler na mesma versão. Essa aí, a Rano, revista e atualizada na nova ortografia. E a outra é a King James. Eu trouxe essas duas versões porque elas são muito parecidas e muito conservadoras. É uma tradução que prefere não se afastar do texto na direção da interpretação, mas ficar bem próximo do texto, do hebraico e do grego. Ok. Versículo 24. 70 semanas estão decretadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. O que é isso? É o ministério de Jesus. É o que Jesus veio fazer. King James, 70 semanas são determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para terminar a transgressão e pôr um fim nos pecados e fazer reconciliação por causa da iniquidade. Gosto dessa tradução aqui, fazer reconciliação por causa da iniquidade. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. E trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Em outras palavras, desde a época de Daniel até o cumprimento disso aí tudo, iam se passar 70 semanas. Há uma frase do pastor Hernandes Dias Lopes, que esclarece a gente, olha: fazer cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade. O que é isso? Apenas uma coisa: a morte de Cristo na cruz em nosso lugar. Então o que está profetizando aí, na verdade? Está profetizando o ministério de Jesus. Tudo aquilo que ele conquistou para nós lá na cruz do Calvário. Vamos ler um versinho que nos ajuda sobre isso, Hebreus 9, 26. Vamos ler juntos. Mas agora em Cristo, na consumação dos séculos, uma vez por todas se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. É o que o Daniel disse que ia acontecer. O autor de Hebreus está dizendo que de fato aconteceu. A profecia se cumpriu. Cristo aniquilou o pecado pelo sacrifício de si mesmo na cruz do Calvário. Então, o que Deus estava revelando a Daniel nesse versinho? 3 coisas. Vamos lá. Próximo slide, por favor. Verso 25. Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. Com praças e tranqueiras se reedificará, mas em tempos angustiosos. O jeito que o Daniel escreveu fica um pouco confuso, mas a gente pode entender. As primeiras 7 semanas são desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até que Jerusalém foi edificada. As outras 62 semanas são desde a edificação de Jerusalém até ao ungido, ao príncipe. 7 mais 62, 69. Com praças e tranqueiras se reedificará, mas em tempos angustiosos. Como é que a King James fala? Saiba, portanto, e entenda que desde a saída do mandamento de restaurar e construir Jerusalém
até o Messias. Olha que legal, né? Quem é o Messias? Jesus. Ah, mas do outro lado está ungido. É a mesma coisa. Ungido em português, Messias em hebraico, Cristo em grego. É a mesma palavra, só são línguas diferentes. Então é o Messias, é Jesus. Serão 7 semanas e 62 semanas. 7 mais 62, 69. A rua será construída novamente e o muro, mesmo em tempos tenebrosos. Vocês lembram da história de Neemias e da reconstrução do muro? E que não foi fácil aquela reconstrução? Primeiro porque eles ficaram mais de 100 anos parados. E depois, quando eles foram reconstruir, os inimigos se levantaram. A certa altura, a Bíblia fala que eles tinham que ir para a obra com uma pá numa mão e uma espada na outra. Tempos angustiosos. O muro foi reconstruído. Muito bem. Vamos para o verso 26. E depois de 62 semanas, ou seja, 7 semanas, mais 62, deu 69. Depois de 69 vem o quê? 70. Então isso é, na 70ª semana, na última semana, será cortado o ungido, e nada lhe subsistirá. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será com uma inundação, e até ao fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. King James. E após 62 semanas, o Messias será cortado, porém não por si mesmo. Ele foi morto, não é? E o povo do príncipe que virá, que é o general Tito, o general romano, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação. E até o final da guerra, que foi a guerra dos romanos contra os judeus, desolações estão determinadas. Então, irmãos, o que Deus falou no verso 25 e no verso 26? Vamos ver o próximo slide? Deus falou 3 coisas. Primeiro, olha só, Daniel, você está preocupado com a reconstrução de Jerusalém? Jerusalém vai ser reconstruída. As primeiras 7 semanas serão sobre isso. Segunda coisa, o Messias vai vir e vai ser morto para a nossa salvação. Na 70ª semana, o ungido virá, ele será cortado, ele vai morrer pelos nossos pecados. E a terceira informação, que Jerusalém seria novamente destruída. Coitado de Daniel, né? Ele estava orando para Jerusalém ser reconstruída, e Deus disse, vai, mas vai ser destruída de novo. Ainda bem que entre essas 2 notícias veio a mais importante. O Messias vai vir para morrer na cruz e nos dar a salvação. Vamos ver o cumprimento dessas profecias na boca de Cristo. Marcos 13, 1 e 2. Acho que é o próximo slide. Isso. Um detalhe. Se você não está conseguindo ler aqui na frente, isso significa que você está sentado muito longe. Venha sentar mais à frente. Vamos ler juntos, irmãos? Quando saía do templo, disse-lhe um dos discípulos, Mestre, olha que pedras e que edifícios. Ao que Jesus lhe disse, vês estes grandes edifícios? Não se deixará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Agora em Lucas. E quando chegou perto e viu a cidade, chorou sobre ela, dizendo, se tu conhecesses, ao menos neste dia, o que te poderia trazer a paz. Mas agora isso está encoberto aos teus olhos. Porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te apertarão de todos os lados, e te derribarão, a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem,
e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não conheceste o tempo da tua visitação. Jesus chegando em Jerusalém e Jesus chorando, porque Jesus sabia o que ia acontecer com a cidade dentro de uns 30, 40 anos. A mortandade, a tragédia que se abateria sobre Jerusalém, porque Jerusalém não quis receber a palavra de Deus e crer em Jesus como o Messias, como o Salvador. O que Daniel tinha profetizado, e Jesus sabia que ia acontecer. E porque Jesus sabia que ia acontecer, foi que ele chorou, foi que ele ficou tão triste. Muito bem, vamos ao verso 27, que é o último verso. E provavelmente o mais complicado, o mais difícil. Vamos lá. Verso 27. E ele fará um pacto firme com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e até a destruição determinada, a qual será derramada sobre o assolador. E assim acaba a visão, assim acaba o capítulo 9. Na versão King James, ele confirmará o pacto com muitos por uma semana, e no meio da semana ele fará cessar o sacrifício e a oblação. Só um parêntese aqui. Que semana, irmãos? A 70ª, a última. A que veio depois das 7 mais 62. Falando então da última semana. Ele confirmará o pacto com muitos por uma semana, e no meio da semana ele fará cessar o sacrifício e a oblação, e pela disseminação das abominações ele a desolará, até a consumação, e aquilo determinado será derramado sobre o desolado. Essa última palavra eu acho bem interessante, porque narrando está que, como se o castigo seria derramado sobre o assolador. E na King James está falando do castigo derramado sobre o que foi assolado, o que foi desolado. As duas traduções são perfeitamente aceitáveis no hebraico. E a da King James me parece fazer mais sentido. Não que a da Rano esteja errada, mas me parece fazer mais sentido. O castigo derramado sobre o desolado e não sobre o desolador. Então essa é a conclusão da visão, o verso 27. Como interpretar este verso 27? Há duas opções, tá? Há duas opções. A primeira opção é que a primeira metade do verso está falando sobre o ministério de Jesus. Então Jesus é quem faz o pacto, a aliança. Ele disse na ceia, né? Esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Então Jesus é quem faz a aliança com muitos. Quem são esses muitos? Somos nós. E ele faz essa aliança durante a última semana, que é uma interpretação possível também. A gente leu por uma semana, mas o hebraico permite este na última semana. E aí Jesus faz cessar o sacrifício e a oblação. Por que Jesus faz cessar o sacrifício e a oblação? Porque não precisa mais. Não precisa mais de holocausto, não precisa mais de sacrifício. Ele cumpriu a profecia, essas coisas se tornam desnecessárias. A segunda metade do versinho já é o príncipe, o Tito, o general romano, que vem contra Jerusalém e a destrói. Essa é uma interpretação possível. Uma outra interpretação possível é que todo o versículo está falando do Tito. Então, no caso, a aliança seria feita não a aliança de Jesus com os crentes, mas a aliança que o Tito fez com os outros povos para eles irem lá e atacarem Jerusalém e fazer cessar a oblação e o sacrifício pela destruição de Jerusalém. Na primeira opção, os sacrifícios acabam porque se tornam desnecessários. Na segunda interpretação, os sacrifícios acabam porque se tornam impossíveis. Não tem mais altar, não tem mais templo, os romanos destruíram tudo. Como é que vai continuar oferecendo oblação e sacrifício? Então as duas interpretações são possíveis.
Aqui não tem como bater o martelo e dizer, é isso. Qualquer uma das duas é possível, é ortodoxa, é coerente. Eu gosto mais da primeira, mas isso é uma questão pessoal. Então eu gosto mais da opção A, mas a opção B também é muito possível. Vamos ver isso no Novo Testamento, o cumprimento disso lá nos textos do Novo Testamento. Mateus 24, todo mundo lendo junto. Quando, pois, virdes estar no lugar santo, a abominação da desolação, predita pelo profeta Daniel, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, e quem estiver no eirado, não desça para tirar as coisas da sua casa, e quem estiver no campo, não volte atrás para apanhar a sua capa. Então Jesus está citando, quando, pois, virdes estar no lugar santo, a abominação da desolação, predita pelo profeta Daniel, quem lê, entenda. Do que Jesus está falando? De Daniel 9, 27. O versinho que nós acabamos de ler. E que fala disso, não é? Sobre a asa das abominações virá o assolador. Jesus está citando este versinho. Vamos em frente, agora Lucas. Mas, quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que estiverem dentro da cidade, saiam. E os que estiverem nos campos, não entrem nela. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Um texto ajuda a entender o outro. Porque no primeiro texto, fala, quando virdes estar no lugar santo, a abominação da desolação. No segundo texto fala, quando virdes Jerusalém cercada de exércitos. E o restante é igual. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, os que estiverem dentro de cá, da cidade, saiam. Então isso explica o que é a abominação da desolação no lugar santo. É Jerusalém cercada de exércitos. Então Jesus interpreta ali a passagem de Daniel. O que é a abominação da desolação no lugar santo? É Jerusalém cercada de exércitos. E Jesus aqui, isso é maravilhoso, ele deu um aviso para os cristãos do Novo Testamento. Quando vocês virem a profecia de Daniel se cumprindo, quando vocês virem Jerusalém cercada de exércitos, o que vocês têm que fazer? Fujam, porque não vai ter salvação para a cidade, ela vai ser destruída, e quem estiver dentro vai morrer. Como foi isso, irmãos? Olhem os relatos históricos. Próximo slide, por favor. O Flávio Joséfo foi um historiador judeu, testemunha ocular da queda de Jerusalém. E ele escreveu: 500 judeus foram crucificados de uma só vez. A mortandade foi algo indescritível. O sangue jorrou qual cascata, escadaria do templo abaixo. Tem uma parte aqui nessa profecia que fala de inundação. O fim virá com inundação. Eu fico pensando se essa inundação que o anjo Gabriel falou para Daniel não era essa cascata de sangue que correu, escadaria do templo abaixo. Tantos foram os mortos pelos romanos. Os romanos entraram na cidade e perpetraram uma carnificina. Outro historiador famoso foi Eusébio de Cesareia. E Eusébio escreveu algo muito interessante. Os cristãos que estavam nas proximidades de Jerusalém, quando os romanos chegaram, lembraram-se das palavras de Jesus, refugiaram-se em Pela, além do Jordão, e assim escaparam. Que palavras de Jesus? Essa que nós acabamos de ler. Quando vocês virem Jerusalém cercada de exércitos, fujam. Quem estiver na Judéia,
vá para os montes. Quem estiver dentro da cidade, saia. Quem estiver no telhado, não entre em casa para pegar a capa, não. Foge, aproveita, porque a hora que não puder mais sair da cidade, a cidade sitiada, os portões são levantados, o inimigo chega, ninguém entra, ninguém sai. Então esse testemunho histórico, registrado por Eusébio de Cesareia, é precioso. Na cidade de Jerusalém tinha judeus e tinha cristãos, ou mais especificamente judeus convertidos ao cristianismo. Os que eram convertidos acreditaram no aviso de Jesus, levaram o aviso de Jesus a sério, fugiram e assim salvaram as suas vidas. Muito bem, é isso. Quais são as lições que a gente tira? Vamos então agora para as aplicações para a nossa vida. Primeira lição: Deus nos ama e ouve as nossas orações. Essa visão foi dada a Daniel em resposta a uma oração. O anjo veio e disse: Daniel, você é muito amado. Então não deixemos nunca de orar, porque há um Deus nos ouvindo. Amém? E esse Deus nos ouve com amor. Se há algo que nós podemos falar a respeito de Daniel, é que Daniel era um homem de oração. E por isso ele foi tão abençoado e Deus o guiou ao longo de toda a sua jornada. Segunda lição, para aplicar na nossa vida: Deus nos ama e enviou o seu Filho para nos salvar. Cristo veio para fazer cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, como havia sido prometido na visão das 70 semanas. Então é tudo sobre o amor de Deus. Deus nos ama e ouve as nossas orações. Deus nos ama e enviou seu Filho para nos salvar. Agora, a terceira lição: Deus nos ama e nos avisa, irmãos, e nos orienta. Ele nos aponta o melhor caminho. Estava tudo aqui, na Bíblia. Estava tudo aqui. Mas a maioria das pessoas preferiu não acreditar. Então chegaram os romanos, e tantos foram mortos, e a tragédia se abateu sobre essas pessoas. Mas os cristãos, que levaram a sério o aviso de Jesus, deixaram a cidade e foram salvos. Em outra palavra, Jesus avisa a gente, e Ele avisa a gente porque Ele nos ama. Mas é a gente que tem a liberdade de seguir a direção apontada por Jesus ou não. E aí depois não dá para reclamar muito com Deus quando Ele nos orientou e a gente não fez aquilo que Ele havia dito para nós. Em nenhum momento falta de amor da parte de Deus. Pelo contrário, Deus ama tanto que Ele avisa, Ele escuta e Ele salva. Amém, meus irmãos? Eu espero que o estudo tenha sido claro e que, se os irmãos não entenderam tudo, possam me procurar depois para a gente tirar alguma dúvida. Mas essa é a visão das 70 semanas preciosas. Tudo já se cumpriu. E se cumpriu na primeira vinda de Jesus Cristo. Próximo estudo: oração e batalha espiritual. Daniel 10, de 1 a 14. E a gente espera os irmãos aqui na quarta-feira da semana que vem. Eu disse que Daniel era um homem de oração. Qual a relação que existe entre a oração e o diabo, os demônios, as forças do mal? A gente vai ver na próxima quarta-feira, se Deus quiser.